Robert Kiyosaki ele fala de renda ativa. O que é renda ativa? É o dinheiro que você recebe por trabalhar ativamente para gerá-lo. Então, por exemplo, se você tem um emprego ou você tem um estágio, você está trabalhando naquela empresa, naquele órgão público, seja onde for, e você está trabalhando ativamente naquilo e você gera renda daquilo. Geralmente essa renda é a renda principal das pessoas, tá bom? Inclusive das pessoas que investem, né? Não adianta você querer começar a investir e, poxa, mas qual o dinheiro? Eu não tenho nenhum dinheiro parado, eu não tenho nenhum dinheiro, nenhuma renda que eu recebo, né? Então, esse é o primeiro passo da pessoa que vai investir, essa renda ativa, tá legal? Então, a renda ativa da maioria das pessoas é essa que vem do trabalho. E aí a pessoa que investe já consegue criar outras rendas, que é o que a gente vai falar mais na frente. Mas então essa é a renda ativa. E o que é renda passiva? Renda passiva é dinheiro que você recebe sem precisar trabalhar ativamente por aquilo. Então, por exemplo, quando você escreve um livro e você pega, isso aqui não é um livro, mas se parece muito com um Moleskine, se a pessoa escreve um livro, ela escreve o livro, toda vez que aquele livro está sendo vendido, se o livro está sendo vendido em aeroporto, se está sendo vendido em livraria no shopping, se está sendo vendido na Amazon, na Magazine Luiza, sempre que alguém compra um livro, aquela pessoa vai ganhar parte do valor daquele livro em royalty. Por quê? Porque é um direito da pessoa, são os direitos autorais da pessoa e ela recebe aquela renda de maneira passiva. Então veja só, ela teve que trabalhar uma vez para gerar um ativo e aí aquele ativo vai gerar renda passiva para ela. Então o ativo foi o livro que ela escreveu e a propriedade intelectual que ela tem sobre aquele livro ali que ela escreveu. E sempre que alguém comprar, ela pode estar lendo alguma... A pessoa que escreveu o livro pode estar vendo Netflix, pode estar vendo TV, pode estar vendo, jogando videogame, viajando. E sempre alguém vai estar comprando em algum momento do dia aquele livro, tá bom? Então sempre que alguém está comprando aquele livro, a pessoa que escreveu aquele livro está recebendo essa renda passiva. A outra maneira de receber renda passiva é, por exemplo, você tem uma empresa, você tem funcionários, ou funcionários não, você tem, desculpa, dar um exemplo melhor. Outra maneira de receber renda passiva é com imóveis. Então você tem um imóvel que você está alugando para alguém. Você teve o trabalho de juntar dinheiro e comprar aquele imóvel, você comprou aquele ativo. Agora, se alguém está alugando, se alguém está morando lá, você está recebendo aquela renda passiva sem precisar trabalhar mais por ele. Só que pensa só, tanto para você escrever um livro, você tem um trabalho muito grande de pesquisa, escrever, publicar, vender, né, fazer o marketing daquele livro para ele ser vendido, como também no caso de você comprar um imóvel, você tem que ter centenas de milhares de reais para você comprar aquele imóvel ou comprar um terreno e construir um imóvel para depois ser alugado. Então, por isso, a maneira mais fácil e prática, na minha opinião, de você criar renda passiva é você investir em ações, que você consegue investir com menos de R$30. Com menos de R$30 você pode comprar a maioria das empresas que são negociadas na bolsa. E aí você investindo nessa empresa, você recebe renda passiva dela. Por quê? Porque você se tornou sócio de uma empresa no momento que você investiu nela. Então imagina se tornar sócio da Vivo. Por exemplo, você é cliente Vivo, você gasta todos os meses com o plano de assinatura que você tem da Vivo. Agora imagina você ser sócio da Vivo. Então toda vez que a empresa tiver lucro, que ela repassar para o acionista, para os sócios, você que é um deles recebe parte desse lucro. Imagina se tornar sócio da Magazine Luiza, tá bom? A varejista Magazine Luiza. Então ao invés de você estar só comprando da Magazine Luiza, você recebe também renda passiva da Magazine Luiza. E ao longo aqui da live, ao longo do vídeo, você está vendo gravado, eu vou explicar como escolher empresas que vão te gerar essa renda passiva também. Tá legal? Que critérios você deve olhar para investir nessas empresas, porque não adianta só comprar uma empresa por comprar, tá bom? Você tem que saber que critérios você deve analisar para poder investir na empresa. Então, dito isso, quando você começa a investir, quando você começa a comprar empresas que fazem sentido você comprar com foco em receber renda passiva, porque tem empresas que pagam mais, empresas que pagam menos, empresas que o foco dela é pagar dividendos para os acionistas, empresas que o foco dela é crescer ao invés de pagar dividendo. Então, você tem que escolher qual empresa você vai investir dependendo do seu foco. E se o seu foco é receber renda passiva, é receber dividendos, então você deve olhar com mais atenção empresas que pagam mais dividendos, tá legal? Que é isso que eu vou falar mais na frente. Então só para a gente poder passar para a parte de como escolher empresas, eu vou só revisar com vocês o que a gente viu de Robert Kiyosaki. A gente viu que tem ativos e tem passivos e tem renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquele dinheiro que você tem que trabalhar para poder receber e renda passiva é aquele dinheiro que você não tem que trabalhar diretamente para recebê-lo. É quando você escreve um livro, que você tem um trabalho uma vez e vai estar recebendo o royalties daquele livro. É quando você tem um imóvel que está sendo alugado e você está recebendo o aluguel daquele imóvel. É quando você investe em ações, investe em empresas, você se torna sócio delas e você recebe parte do lucro dela. Essa parte desse lucro que a empresa paga são chamados de dividendos, tá bom? Tem dividendo, tem juros sobre capital próprio e esses dois formam os proventos. Então, provento é tudo isso.
Então se você vai participar do evento Seus Primeiros Passos na Bolsa, você vai ver que eu vou falar muitas vezes proventos. Ah, Yuri, que é provento? Você falou que é dividendo, eu me confundi. Então só para você se sintonizar. Dividendo, tem os dividendos que as empresas pagam e tem os juros sobre capital próprio que as empresas também pagam. E os dois são proventos, tá bom? Os dois são proventos. Então quando eu falo proventos, entenda que é o dinheiro que a empresa está pagando para os acionistas. E aí como você faz para escolher as empresas certas para você receber proventos, para você criar renda passiva? É aí que você vai escolher as empresas VIP, VIP, tá bom? Empresas VIP. Eu chamo essas empresas assim porque fica uma maneira fácil das pessoas memorizarem e associarem uma coisa positiva, né? VIP, enfim, Premium, esse tipo de coisa, ajuda a pessoa a memorizar. VIP significa o seguinte: vantagens competitivas. Então a empresa ela tem vantagens em relação aos seus concorrentes, por exemplo. Ela tem indicadores excelentes. Então você vai investir na empresa. Toda empresa, pessoal, que está sendo negociada em bolsa, é uma empresa como qualquer outra. Então toda empresa ela tem faturamento, ela tem receita, ela vende seus produtos, ela tem margem da venda dela, ela tem lucro, ela tem prejuízo, se for o caso, ela tem dívida. Então tudo isso você deve olhar quando você vai investir na empresa. Ah, Yuri, mas é muito difícil olhar isso quando eu vou analisar uma empresa. E não é, por incrível que pareça, é mais simples do que você imagina. Porque apesar de toda empresa ter dezenas e dezenas de indicadores, você precisa se atentar apenas a alguns deles para poder investir e criar renda passiva com mais segurança e mesmo com pouco dinheiro, tá legal? Então vamos lá. Quais são esses critérios que você vai analisar? Já falei, vantagens competitivas, que são esses diferenciais qualitativos da empresa. Ela tem uma boa gestão, ela tem uma inovação, ela costuma inovar, ela tem, por exemplo, contratos que dão para ela segurança no recebimento de receita, ela tem previsibilidade de receita. Então, só para dar exemplo, uma empresa de transmissão de energia, elas têm contratos que vão receber durante 30, 40 anos aquela receita. Empresas de alimentos, por exemplo, que tem uma marca forte, como é o caso citar aqui exemplo da M. Dias Branco, ela tem marcas que são Richester, tem marca que é Fortaleza, tem, enfim, várias marcas delas são fortes, então as pessoas costumam comprar daquelas empresas que têm marcas fortes. Se você vai no interior e você vai comprar um refrigerante, você provavelmente vai preferir uma Coca-Cola do que um refrigerante do tipo cola de uma empresa que você nunca ouviu falar, porque você vai dar prioridade à marca que você confia. Então, empresas de alimentos, elas têm essa vantagem competitiva da força da marca, tá legal? Então, essas são vantagens competitivas, tá legal? E indicadores excelentes. É aqui que a gente entra nos indicadores da empresa, né? Do VIP, das empresas VIP, o I são indicadores excelentes. E aí, quando a gente entra em indicadores excelentes, vale a pena se atentar. Um dos indicadores que você deve se atentar, e a gente vai falar mais sobre os indicadores no dia 3 do evento, ou seja, dia 30 de julho, às 8h30, a gente vai falar bem desses indicadores. Mas um deles, que eu vou falar aqui na live para vocês já se atentarem, é o Dividend Yield. O que é Dividend Yield? É a taxa do dividendo, pega o dividendo que a empresa pagou, sobre o preço daquela empresa. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, vamos chamar de empresa X, sim, importante dizer, nenhuma empresa que eu citei aqui anteriormente, ou que eu vou citar, é uma recomendação de compra, são só exemplos para você entender, até porque você tem que analisar outros critérios, como eu falei, aqui a gente está falando de apenas de alguns, tá bom? Então, vamos dizer que a empresa X, ela costuma pagar R$1 de dividendo por ano. Todo ano ela costuma pagar R$1 de dividendo. Inclusive tem empresa da Bolsa que coloca no estatuto, nas regras da empresa, que ela vai pagar no mínimo R$1 de dividendo por ano, tá bom? Então você olha, se a empresa disse isso, vai pagar R$1 de dividendo por ano. O preço daquela empresa é R$10, então você tem o quê? Você tem R$1 de dividendo dividido por R$10. O preço atual da empresa é R$10. De uma cota da empresa, né? Uma cota da empresa. 1 dividido por 10 é 10%. Em outras palavras, se você comprar hoje ações dessa empresa, você pagar R$10 nela, você tende a receber no mínimo R$1 por ano. Isso dá 10%. Yuri, se 10% é bom ou é ruim? Deixa eu te falar. A poupança hoje está pagando um pouco menos que 3%. Mas vamos arredondar para cima, colocar 3%. Na verdade, é 2,97% aproximadamente. Vamos colocar 3%? Então, 3% na poupança ou, no mínimo, 10% ao ano. Qual é a melhor opção? Tá legal? Ah, Yuri, mas a poupança ela não oscila de preço. Não oscila. Mas o que é melhor? Você ter uma coisa que vai oscilar ali 10%, talvez um pouco a mais, talvez um pouco a menos, ou você ter garantido, né, entre aspas, porque nada é 100% seguro, 3% ao ano, tá bom? Então isso é uma coisa que você deve se atentar. Então você está recebendo ali, nesse exemplo, 10% ao ano de renda passiva, dinheiro que entra na sua conta
todo santo, nesse caso, se ela pagar uma vez por ano, vai ser todo ano, vai receber esse dinheiro na sua conta. Tem empresa que paga todo semestre, tem empresa que paga todo trimestre. E aí você monta uma carteira, você faz o quê? Você monta uma carteira de ações que paguem dividendos e que paguem na quantidade que você quer. Se você quer receber, por exemplo, pelo menos 7% ao ano em dividendos, você investe em empresas que paguem no mínimo 7% ao ano em dividendos e que estejam no preço que você quer, no preço que você receba aquele 7%. Não adianta essa empresa que paga R$1 por ano, tá custando R$10 cada ação, se ela passa a custar R$20 cada ação, como é que eu faço? Se ela passa a custar R$20 cada ação e eu comprar, eu vou receber 5%. Tá legal? Então isso é importante para a pessoa que vai investir. Você se atentar também ao preço que você vai investir na empresa. Mas esse indicador é muito importante, se chama Dividend Yield. Eu vou escrever até no chat aqui para vocês poderem encontrar, caso queiram pesquisar, queiram ir um pouco mais atrás, tá bom? Então, Dividend Yield, esse é o indicador que fala o quanto a empresa paga de dividendo, pagou de dividendo nos últimos 12 meses em relação ao preço atual dela. Tá legal? E abrindo até um parênteses, quem investiu na época da pandemia, na época da crise, se deu muito bem. Por quê? Porque você pagou, as ações das empresas caíram, muitas empresas da Bolsa não foram prejudicadas pela pandemia, como é o caso de empresas de transmissão de energia, como eu já citei aqui várias vezes. A empresa de transmissão, ela tem um contrato dela com os clientes dela, e ela tem um contrato dela com os fornecedores dela de 30 anos, 30, 40, 50 anos, enfim, são contratos de décadas. Então, para ela não mudou nada a pandemia. Se não mudou nada para ela a pandemia, o preço dela está menor, você paga menos para receber os mesmos proventos, tá legal? Então a pessoa que se atenta a isso, ela aproveita oportunidades na pandemia e ela investe mais, enfim, crises se tornam para esse tipo de pessoa oportunidades, porque ela consegue investir pagando menos para receber a mesma quantidade de proventos que as outras pessoas que pagaram mais estão recebendo, tá legal? Então esse é a letra I dos indicadores inteligentes. E o P, que é proventos consistentes, é você olhar se aquela empresa costuma pagar proventos consistentemente. Porque não adianta você olhar apenas o dividend yield, por exemplo, e ver, essa empresa está pagando aqui 10% ao ano de dividendos. Mas peraí, ela costuma fazer isso? E aí você olha o histórico de dividendos que ela costuma pagar. Peraí, quanto ela pagou em 2020, e 2019, e 2018, e 2017. E aí você vai olhando o histórico de pagamento de proventos da empresa para você saber se ela é consistente naqueles pagamentos. Ou se foi uma coisa típica. Será que foi uma coisa típica? Será que mês passado, por algum motivo, ela pagou um valor muito alto? E aí quando você vai ver o indicador dela, dividend yield, está bem elevado? Tem que ver isso também, porque não adianta você pegar um momento, olhar agora o dividend yield dela e sem olhar para trás. Sem olhar, peraí, 2019 ela pagou bem? 2018, 2017. Yuri, como é que eu faço para olhar isso? Onde é que eu tenho esses dados? Onde é que eu descubro esse tipo de coisa? Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é você entrar diretamente no site de relações com o investidor da empresa. Toda empresa da Bolsa ela tem um site chamado Relações com o Investidor. Ela tem um setor da empresa chamado Relações com o Investidor, que é justamente para prestar satisfação aos investidores. Então, como é que você faz para tirar a informação de lá? Você simplesmente entra no site da empresa, pegar, por exemplo, Ambev. Pesquisa no Google, Ambev, espaço RI, abreviação de Relações com o Investidor. Ou você pode escrever por extenso, né? Relações com o Investidor, mas aí você abrevia, RI. E o primeiro site que aparece para você é o site de Relações com o Investidor da Ambev, onde você vai encontrar informações sobre a gestão da empresa, onde você vai encontrar informações sobre os proventos que ela pagou para os acionistas, onde você vai encontrar informação sobre o lucro, sobre a receita dela. Enfim, todas essas informações você acha no site de Relações com o Investidor da empresa. A segunda maneira é você entrar em sites que já agrupam essas informações. Então, ao invés de você olhar site por site de cada empresa, você pode pesquisar diretamente no site, por exemplo, fundamentos.com. Então, fundamentos com U no final, .com, que é um site que vai compilar essas informações de várias empresas. Outro site muito bom também, inclusive que eu prefiro, é o Status Invest. Então, Status, S-T-A-T-U-S, Status Invest. Joga isso no Google, você vai achar o site. E aí lá você encontra quanto a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, nos últimos 36, 48. Enfim, você encontra quanto a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses e no período anterior a isso também. Tá legal? Que é o que eu falei. Não adianta olhar só os últimos 12 meses se você não olha se ela tem consistência no pagamento dos dividendos também, tá legal? Então, pronto. E aqui eu quero dar duas dicas para vocês. Então, vamos lá. Então, a dica que eu quero passar para vocês é, eu vou começar a analisar uma empresa, eu vou começar a investir, quero entender qual empresa eu analiso. Minha dica é, vai em empresas que você já sabe que estão em setores que têm essa vantagem competitiva. Tá legal? Então, quais são essas empresas que estão em setores que têm vantagens competitivas?
Eu vou dar um exemplo. As empresas de transmissão de energia, elas estão em um setor relativamente que tem vantagem competitiva, que tem previsibilidade de receita, que tem previsibilidade de gastos, que já são mais, por sua natureza, elas têm uma receita mais recorrente e isso dá mais segurança para essas empresas, tá bom? Então, empresas que estão nesse setor geralmente apresentam características de empresas VIP, que são vantagens competitivas, como eu já falei, elas costumam apresentar, não quer dizer que todas apresentam, indicadores excelentes e também proventos consistentes, tá bom? Mas como eu falei, mesmo em qualquer setor vai ter empresa que não vai ser boa, mesmo em qualquer setor vai ter empresa que vai ser excelente, apesar do setor não ser tão bom, enfim, você tem que analisar caso a caso. Mas a minha dica é, comece por analisando 3 dessas empresas que estão nesse setor. São elas, a Taesa, Isacetip e a Energias do Brasil. Então, Taesa, Isacetip e Energias do Brasil são 3 empresas que não são recomendação de maneira alguma de investimento, mas são 3 empresas que eu recomendo você analisar, você estudar. Então, pega essas 3 empresas, uma delas ou as 3, Taesa, Isacetip e qual é a terceira? E Energias do Brasil. Então, essas 3 empresas aqui, você pode pegar e analisar essas empresas, joga no Google, joga no site de relações com o investidor, pesquisa um pouco sobre a empresa, entende um pouco mais como funciona, vê se os proventos são consistentes, vê quanto está o dividend yield da empresa, tá bom? Das empresas, no caso. E aí você analisa, pô, faz sentido eu investir nela, não faz sentido eu investir nela? Você já tem um norte muito grande, que eu já estou te falando quais empresas você pode analisar para você entender melhor sobre isso, tá bom? Então são essas 3 empresas que eu recomendo que você analise, que você estude, porque são empresas mais fáceis de analisar do que, por exemplo, Yuri, eu quero estudar sobre a Apple, como a Apple faz receita, quero estudar sobre a Tesla, como é que a Tesla faz receita, quais são os gastos da Tesla. Vai ser muito mais difícil do que você olhar essas empresas que eu falei, por exemplo, tá legal? Então essas que eu falei são minha dica de você analisar para quem está começando a investir, que tem pouco conhecimento e vai facilitar muito a sua vida. Então repetindo mais uma vez, Taesa, Isacetip e Energias do Brasil, tá bom? Taesa, Isacetip e Energias do Brasil são 3 empresas para você analisar, para ver se faz sentido para você investir, tá bom? Mas são empresas mais fáceis de analisar. Então é isso, é tudo isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por participarem.